O texto de Isaías 55:11 vai dizer que a palavra que sai da boca de Deus, ela não volta vazia, mas antes ela cumpre o propósito para o qual ela foi designada. E no Pedra Angular de hoje nós vamos continuar falando a respeito dos pilares do avivamento, especialmente a respeito da graça de Deus. Uma graça que nos é oferecida mesmo sem merecimento e que encontra em Deus um Deus fiel, um Deus que estende a mão para nos abençoar. É sobre isso que vamos falar no Pedra Angular de hoje. Eu quero iniciar lendo aquilo que está escrito em Isaías 55 a partir do versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Meu irmão, minha irmã, quando falamos a respeito da graça, falamos de um favor imerecido da parte de Deus. E esse texto que lemos agora fala também a respeito da fidelidade de Deus. Um Deus que não mente, um Deus que não muda, um Deus que não se arrepende. Um Deus que, por meio da sua palavra, nos fez inúmeras promessas. E, diante das promessas de Deus, cabe a mim e a você acreditarmos que tudo isso é verdade. A palavra de Deus vai dizer aqui que a palavra, quando lançada, ela não volta vazia. E isso fala a respeito da graça de Deus, de algo que nos foi prometido, algo que precisa encontrar no meu e no teu coração fé. Porque diante de um Deus fiel, eu e você somos convidados a demonstrar a Ele a fidelidade. Um Deus fiel exige de mim e de você fé também. O texto de Hebreus vai dizer que aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe. E mais do que isso, crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. E esse texto de Isaías 55 nos apresenta diversas promessas. E aqui, quando lemos a palavra de Deus sendo comparada como semente, sendo comparada como algo que, ao cair na terra, ou seja, ao entrar no nosso coração, ela vai frutificar, ela vai produzir fruto. E a Bíblia vai dizer que ela vai dar semente ao que semeia e pão ao que come. Ou seja, o texto de Deus vai dizer que a graça de Deus que nos alcança, o favor imerecido de Deus que vem em nossa direção, Ele é capaz de produzir as promessas de Deus. Porém, eu e você também precisamos compreender que há algo da nossa parte que precisa ser entregue a Deus. E aqui eu falo a respeito da fé. O texto vai dizer que a palavra de Deus prosperará naquilo para o qual ela foi designada. Eu e você precisamos entender que a graça de Deus é uma prova da sua fidelidade. É interessante perceber que o texto vai falar justamente a respeito disso nos versículos 12 e 13. E eu quero ler esses dois versículos com você. Diz assim a palavra do Senhor: vocês sairão com alegria e em paz serão guiados. Os montes e as colinas romperão em cânticos diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta. E isso será glória para o Senhor e sinal eterno que nunca se apagará.
É interessante perceber que a graça de Deus ela nos é oferecida e quando recebemos essa graça, somos salvos, somos restaurados. E assim como falamos anteriormente, essa graça que nos alcançou, que nos trouxe salvação e restauração, ela nunca se apagará. É isso que o texto vai dizer. Deus, ele é fiel. Deus, ele tem o poder de nos sustentar durante a caminhada. Cabe a nós nos mantermos fiéis e santos diante de Deus. O texto de Isaías 55 falou a respeito da graça de Deus que nos é entregue. Falou a respeito da fidelidade de Deus. E falou, por último, a respeito da restauração. Esses são os caminhos pelos quais eu e você somos convidados a trilhar com Deus. Um caminho de graça, um caminho que recebemos da parte de Deus e que devemos caminhar em fidelidade, certos de que Ele é um Deus de restauração. E por fim, quando falamos a respeito dos pilares do avivamento, falamos a respeito da graça, precisamos compreender o que Deus nos oferece e aquilo que Ele espera de nós. A resposta que eu e você precisamos dar a Ele. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil, deixe o seu comentário, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e não esqueça de ativar o sininho para receber as nossas atualizações. Deus te abençoe e até o nosso próximo Pedra Angular.